Completamos 100 dias de governo Lula. Muitos irão pegar um meio copo vazio e dizer que está horrível, que está pior do que estava antes. Muitos desses influenciados pela mídia lavajatista, pela mídia antipetista, pela mídia tradicional, né? Uma mídia que ficou em silêncio no governo Bolsonaro e que agora acha pelo em ovo nos 3 meses de governo, 100 dias de governo Lula. O maior feito desses 100 dias de governo Lula foi evitar que acontecesse o pior. O que seria o pior? Seria o autoritarismo, o governo autoritário, seria a ditadura militar, o obscurantismo, a roubalheira, a destruição do nosso país em todos os sentidos. A democracia sobrevive graças à resistência, tendo em frente o presidente Lula, demonstrada pelos 3 poderes da República ao ataque golpista de 8 de janeiro. Sobrevivem com saúde os povos indígenas, abandonados pelo poder público na Amazônia, sem médicos, remédios, água e comida, encurralados pelos garimpos ilegais que destruíram as matas e os rios enquanto a boiada passava. Estamos falando do essencial, né? Sobrevivem milhões de famílias do Bolsa Família que corriam risco de ficar sem o benefício no anterior governo, do governo Bolsonaro, porque não havia previsão de recursos no orçamento deixado pelo governo anterior. Sobrevive a soberania nacional, baseada numa política externa ativa e altiva que recolocou o país nas discussões dos maiores fóruns mundiais. O Brasil voltou na vitrine internacional. Sobrevive a cultura brasileira, que começa a renascer das cinzas com políticas públicas e recursos que vinham sendo sonegados nos últimos anos. Foi isso, a destruição do governo Bolsonaro na cultura brasileira. Sobrevive, sobretudo, a esperança de voltarmos a viver em breve num país minimamente normal, em que o governo governa, o Congresso legisla e o Judiciário julga, sem que surja a cada dia uma nova crise entre os poderes. Já no governo anterior, do governo Bolsonaro, a crise era constante. Nesse breve período de tempo, o governo já apresentou as linhas mestras do seu programa econômico, que vem sendo discutido com toda a sociedade para conciliar o controle das contas públicas com investimentos na área social e na infraestrutura para a geração de emprego e renda. Afinal, é para isso que serve um governo. Estamos falando desses 100 dias de governo Lula. O resgate da civilidade e da normalidade possíveis nesses 100 dias e o esforço de reocupar com competência burocrática um Estado vandalizado pela delinquência autocrática não podem ficar de fora de qualquer balanço. Na contramão de uma enxurrada de balanços apressados que só conseguem ver o copo meio vazio e más intenções no governo. Ninguém é mais crítico com ações do governo nesses primeiros dias do que o próprio presidente Lula, porque ele sabe melhor do que nós onde estão as falhas, o que não está funcionando bem e muito que ainda há por fazer para tirar o país do buraco. Lula tem pressa, anda muito ansioso para governar, muito ansioso para o governo mostrar serviço e fazer entregas do que prometeu na campanha. Mas ele já descobriu que as dificuldades hoje são muito maiores, mas muito maiores do que encontradas em 2003, no início do seu primeiro governo. É muito pior. O legado destrutivo que o governo Bolsonaro deixou é muito maior. O país está muito mais destruído do que era em 2003. Uma coisa é receber a faixa presidencial
nas mãos honradas de Fernando Henrique Cardoso, após um exemplar período de transição, e outra bem diferente é encontrar os palácios do Planalto e da Alvorada abandonados pelo governo anterior, com a administração pública virada de cabeça para baixo e as contas públicas em frangalhos num terreno minado. Para corrigir, no entanto, os maiores erros políticos desse período inicial do governo Lula, o Lula não pode colocar a culpa em terceiros, nem depende de ninguém, só depende dele mesmo. Não fazer mais referências ofensivas aos antigos governantes e ao seu algoz de Curitiba, que só dá palanque para eles. Com certeza o Lula não pode errar de novo, né, porque ele deu o palanque para o algoz dele, que é o Moro. Então, o melhor seria gastar todo o seu tempo daqui para frente apenas anunciando os planos de reconstrução do país, apontando caminhos, buscando atalhos e apoio na sociedade, reconhecendo erros e mudando o que for necessário no governo. De nada adianta ficar na beira do campo como um certo técnico de um time, xingando os jogadores por não cumprirem suas ordens. Tem mais é que trocá-los, com brevidade possível. Sabemos que não há grandes craques dando sopa no mercado partidário para melhorar o time do Lula, pois o cenário do Brasil e do mundo é bem diferente daqueles dos bons tempos dos seus 2 primeiros mandatos. Os problemas são infinitamente maiores e os recursos para superá-los mais escassos. Aconteça o que acontecer daqui para frente, no entanto, só o fato de ter evitado o pior já teria valido a pena a sua eleição. Então é isso, é vida que segue. O Lula não vai fazer um passe de mágica, né? Transformar esse país num belo país em 100 dias, 3 meses de governo, é só o começo do governo, né? Nem cabe direito certas críticas com 3 meses de governo. As pessoas querem que o governo Lula conserte em 100 dias o que destruíram em 4 anos. Né? Nós temos que ter muita calma e paciência nessas horas. Né? Tudo vai dar certo no seu devido tempo. Eu sou o Scud, se inscreva no canal, não esqueçam do like para dar essa força. Comentem aí embaixo, eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir, valeu, falou.